Se você acredita que o problema do TDAH é a desatenção, é o foco e a hiperatividade, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar qual é o verdadeiro cerne, a grande questão por trás dessa sigla TDAH, que na verdade não deveria se chamar assim. Eu sou Lenisa Lucena, psicoeducadora emocional, especialista em tratamento para adultos com TDAH, e eu tô aqui hoje para te trazer muito conhecimento e informação. Então, já se inscreve aqui no meu canal, deixa aqui seu like e, é claro, compartilhe esse vídeo se assim for interessante para você. Vamos para o nosso tema de hoje. Para começar, você já disse, né, que você tem que entender que o que está por trás no TDAH não é necessariamente a desatenção e o foco. Na verdade, são sintomas secundários ao transtorno. Você acredita? É isso mesmo? Então, como eu já disse, fica comigo até o final. E para você entender, vamos voltar lá na infância. Porque o primeiro sinal inicial é a falta de controle inibitório. Vou te explicar, você vai entender o que é isso. Porque esse déficit geralmente se manifesta nessa fase pré-escolar de 4 anos, 3, 5. Isso não é regra, mas é muito frequente. E trata-se daquela criança que é muito agitada, é excessivo. A gente percebe isso principalmente em relação a 2 traços específicos. A incapacidade de inibir os impulsos de sair da cadeira, de falar sem parar, de mexer com o colega. Essa criança ela tem muita dificuldade de inibir principalmente os comportamentos motores. Ela é muito agitada. Ela demonstra uma quantidade considerável de ação, sendo notável tanto do seu comportamento motor quanto verbal. Sabe aquela criança que não para? Que ela é intrusiva, que ela perturba, que ela incomoda? Então, essa é a criança hiperativa. Há um excesso de palavras associado a este padrão, juntamente com impulsividade cognitiva, ou seja, muitos pensamentos acelerados. Então não é só a hiperatividade motora, é a mental também. Sabe aquela criança que fala pelos cotovelos? Então, esses são os primeiros sinais. E isso é para aquela criança que tem o TDAH do tipo hiperativo. Mas o pensamento acelerado também se dá naquela criança que só tem essa hiperatividade da desatenção. Serve de regra para os dois. A questão inibitória também está ali, mesmo para aquela criança que parece ser a quietinha, porque dentro dela é uma bagunça. E a questão é que tudo isso resulta em dificuldade de desacelerar e refletir, afetando significativamente o desempenho escolar. E essa inquietação, ela permanece, né, durante muito tempo, até chegar à adolescência. Por quê? Quando chega na adolescência, essa agitação física reduz muito, muito mesmo. Até que na vida adulta é mais um estado interno e vai ocupando a mente, as ideias, em vez de refletir nesse comportamento externo. De fato, vários estudos já indicam que na fase adulta a sensação de inquietação está mais associada a esse distúrbio de ansiedade. Até por isso, muitos adultos com TDAH recebem esse diagnóstico de maneira equivocada, porque muitos profissionais da área de saúde acreditam que para ter o diagnóstico de TDAH é necessário ter essa hiperatividade física. E no adulto, a hiperatividade se apresenta como um sentimento interno de necessidade de manter-se ocupado, envolvido em múltiplas atividades. Sabe aquela pessoa que tem, eu tenho que, muita autocobrança? Então, tipo isso. Mas atenção, a hiperatividade, ela não é um critério para o diagnóstico relevante quando se atinge essa idade de 30 anos. Sabia disso? A partir de 30 anos, já não é fundamental a característica da hiperatividade para o diagnóstico. Por quê? Porque está muito mais associado à ansiedade. Você está acompanhando o meu raciocínio? O fato é que há um desvio que geralmente é associado ao TDAH e que frequentemente a gente ignora a raiz, o cerne desse problema, que não é simplesmente a inquietação. Trata-se, na realidade, de uma falha no desenvolvimento da inibição. E isso impacta não apenas no comportamento, mas também a mente e os pensamentos. Trata-se, na realidade, de uma falha no desenvolvimento da inibição. Isso impacta não apenas o comportamento, mas também na mente e nos pensamentos. A gente precisa olhar
voltar-se para esse conceito central, que na verdade o centro de tudo está na inibição, na falta de inibição ou na desregulação emocional. Olha só o quão chocante que eu vou te revelar agora. Eu vou te revelar alguns dados históricos, números para você entender. O fato é que a desregulação emocional na inibição afeta as emoções. Algo que já está documentado na literatura médica desde 1798 e não a partir de 1902, como historicamente é considerado. Eu documentei isso no meu livro, inclusive. O médico escocês Alexander Crichton, ele descreveu pela primeira vez esse transtorno em 1798, marcando a origem da primeira referência médica sobre o TDAH, 1798. E, surpreendentemente, as emoções eram uma parte integral do TDAH desde então. No entanto, entre 1902 e 1976, os principais teóricos, incluindo Mark Stewart e Douglas, forneceram descrições científicas sobre o transtorno. E apesar de todas essas evidências científicas, o DSM seguiu ignorando as emoções, colocando ela em segundo plano, tendendo apenas a considerar um problema associado a algumas pessoas. Primeiro que colocou panos quentes nessas questões. As emoções, sim, são uma característica tão crucial deste transtorno do TDAH quanto os outros sintomas já listados no próprio DSM. E isso é vital para uma compreensão aprofundada do TDAH. Embora artigos de pesquisadores como Whitson, Hackman e Wary no Canadá e outros mais atuais, como por exemplo de Qirong Liu na China, tenha incluído a impulsividade emocional como parte do transtorno, a desregulação emocional como parte do transtorno, ainda assim o DSM segue ignorando estes fatos. Se você quiser, você pode até notar o que eu vou te dizer agora. Resume quase tudo que a gente está falando aqui. Anota. Embora pareça um transtorno de humor, na verdade o TDAH não é. É na verdade um distúrbio na regulação emocional. Sentir intensamente é normal. Não conseguir regular essa emoção não é. O problema primário não é aquele pelo qual o transtorno é comumente rotulado. O verdadeiro déficit inicial é a falta de inibição adequada. Isso se traduz na incapacidade de acalmar e moderar a emoção para se adequar ao contexto e ao objetivo em mãos. Sabe, a capacidade de ajustar a emoção para torná-la mais aceitável socialmente é tão parte do TDAH quanto qualquer outro aspecto. É aquela moderação, a intensidade. E quem tem TDAH sabe que isso não é fácil. Desgasta e cansa. Qual é a temperatura? Qual é a intensidade que eu devo aplicar? Porém, saiba, existe sim uma força, falando do DSM-5 aqui, que está pressionando para que seja incorporado a impulsividade emocional e desregulação emocional como parte essencial desse transtorno, já que influencia em todas as dimensões da vida de um TDAH, mas ainda a gente não tem um veredito. Então, por enquanto, eu estou aqui te dando essa informação. Por que é importante você saber disso? Porque não se pode ser impulsivo no comportamento e não ser impulsivo nas emoções. Estão intrinsecamente ligadas. E eu sempre digo, somos o que sentimos. A emoção, ela permeia tudo que dizemos e fazemos. Às vezes de forma suave e outras intensamente. Sabe, 880? Isso é, né? Ser TDAH. E a tonalidade emocional do comportamento exibido está profundamente ligada a você. E a essa intensidade e a sua desregulação. E é por isso que eu sou tão enfática na importância de se olhar para o aspecto emocional do transtorno. Inclusive, esta é a raiz do meu livro sobre inteligência emocional. Se você ainda não leu, eu recomendo, viu? Eu sou suspeita, mas eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? E eu também estou lançando o workshop TDAH Sem Crise, destinado ao desenvolvimento de inteligência emocional para adultos com TDAH, aprender seu próprio funcionamento e controlar essas emoções. E eu vou deixar o link aqui ou aqui na descrição desse vídeo também, para você poder se inscrever, tudo bem? Vamos fazer um resumo do que a gente falou por aqui, até agora? Eu falei com você sobre os primeiros sinais do TDAH que se dão a partir de 3 a 4 anos. Essas crianças que possuem esses sinais vão agir de maneira excessiva. Elas vão ser incapazes de suprimir comportamentos irrelevantes como as outras crianças. Elas não vão conseguir inibir naturalmente. E essa hiperatividade é evidente tanto nas ações motoras quanto no comportamento verbal. Invasivamente e de maneira intrusiva, perturbadora, vão incomodar.
Além disso, surge a impulsividade cognitiva, caracterizada por decisões rápidas, sem o devido atraso e reflexões sobre as consequências. Aquele tempinho de parar, pensar, processar. Essa criança não vai ter. A inquietação não se restringe apenas às atividades motoras em geral, mas também a agitação ao permanecer sentado, impactando mais o desempenho escolar do que a mero movimento físico de ficar andando por aí, né, incomodando os outros coleguinhas. Vai perder muito mais do que isso. A partir da adolescência, a hiperatividade diminui muito, sendo que na idade adulta ela praticamente some. Sabe como ela aparece? No estado interno, como uma necessidade de estar ocupado, fazendo coisas, se autocobrando, aquela inquietação, vamos, o mundo está te esperando, está faltando tempo. E que, na verdade, estudos demonstram que essa hiperatividade ela não é mais um critério para o diagnóstico relevante na vida adulta, principalmente a partir dos 30 anos. Ou seja, raramente um adulto com TDAH não vai ter o diagnóstico de ansiedade, porque a hiperatividade se torna ansiedade para esse adulto que tem TDAH, certo? Além disso, os humor, né, como temperamento irado, hostilidade, irritabilidade, vai estar totalmente ligado ao TDAH. E é por isso que TDAH vivencia as famosas crises emocionais de TDAH. Depressão, ansiedade, hiperatividade, ausência. Estão no meu livro, falo lá sobre elas e vai ser o centro do workshop TDAH sem crise. Então, fica a dica, não perde. Meu papel é te ajudar a compreender que a emoção é uma parte integrante do TDAH. E ela é vital para você aprender a desenvolver recursos internos e competências para aprender a lidar com o seu TDAH e com esses sintomas. Pois somente assim você vai conseguir reduzir as consequências desse transtorno na sua vida. Porque é essencial compreender que um componente emocional não é apenas uma comorbidade separada, como muitos falam, mas uma característica central do TDAH, afetando não só o comportamento, mas também os relacionamentos sociais e outros aspectos do curso da vida, em todas as áreas da vida. Esse componente emocional explica a rejeição pelos pares, que é os seus colegas de infância, aquela sensação de não pertencimento, de você não ser aceito. Isso tem a ver com a tua inabilidade de inibir e com a sua desregulação emocional. Entendeu? Tudo isso é consequência desse transtorno TDAH. Espero que eu tenha contribuído para a sua compreensão de que TDAH não é apenas desatenção e hiperatividade, onde, na verdade, esses sintomas acabam se evidenciando, ganhando cena diante da inibição, da dificuldade de inibir os impulsos, desregulação emocional. Então, eles pioram, se agravam muito, se você não cuida dessa regulação emocional. Se você conseguiu alcançar a compreensão de tudo isso que eu te falei, então clica aqui no link em algum lugar desse vídeo, ok? E comece agora mesmo a treinar sua mente. Vem para a Academia da Emoção, a primeira academia de treinamento emocional para adultos com TDAH. Te vejo lá. Até!